Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. Hoje a gente vai dar uma olhada num dos capítulos mais intensos e retoricamente mais poderosos da Bíblia. Mateus 23. É uma repreensão nossa, longa, estruturada, implacável contra a liderança religiosa da época. Mas o que torna esse texto fascinante não é só a fúria, sabe? É a virada emocional chocante lá no final. Vamos desvendar como essa condenação é construída camada por camada. Logo de cara, o capítulo já joga a tese central na mesa. Não se trata de rejeitar o ensinamento ou a lei em si, não é isso. A questão é expor uma desconexão fatal entre o que se fala e o que se faz. A autoridade deles para ensinar é até reconhecida, mas as ações, a vida pessoal deles, são condenadas. E é esse conflito que vai dar o tom de tudo que vem pela frente. Pois é, e essa distinção é fundamental. Os primeiríssimos versículos preparam o terreno, deixando bem clara a separação entre o cargo que os líderes ocupam e o jeito como eles vivem. O ponto aqui não é atacar a lei de Moisés, mas sim a hipocrisia de quem a ensina. É, na verdade, um raio-x dessa vala que existe entre a imagem pública e a realidade privada. E aí a coisa fica bem específica, sabe? A crítica vai direto nos detalhes, na parte que é pura performance. A acusação é que a religião virou um teatro. Eles impõem fardos pesados que eles mesmos não estão dispostos a carregar, buscam os lugares de honra, adoram ser chamados por títulos de respeito. Quer dizer, tudo isso aponta para uma coisa: status, aparência e não um serviço de verdade. Bom, e é a partir daqui que a estrutura do discurso muda completamente. A palavra ai começa a ser repetida quase como uma martelada, sabe? E isso cria um ritmo poderoso e implacável. Cada ai desses introduz um novo ângulo da mesmíssima acusação central, a hipocrisia. E olha, não é só uma criticazinha aqui e outra ali, são 7. E na literatura bíblica, o número 7 muitas vezes significa algo completo, perfeito, sabe? Então, usar esse número aqui é para mostrar que a repreensão é total, não vai sobrar pedra sobre pedra. A crítica é abrangente e é implacável. E esse aqui é o refrão, é a batida que vai martelar durante o discurso inteiro. Cada acusação começa com essa frase. Ela não só aponta o dedo para o alvo, mas já dá nome ao principal problema, a hipocrisia. E repete de novo, para garantir que ninguém esqueça qual é o ponto central de tudo isso. Olha só que interessante. Aqui dá para ver perfeitamente a lógica que está sendo criticada. Repara como o argumento deles é todo enrolado, todo pensado para benefício próprio. Eles basicamente criam umas brechas na lei que favorecem a eles mesmos, valorizando o ouro, ou seja, a grana, mais do que o templo, que é o lugar sagrado. A crítica mostra como isso é uma cegueira espiritual, uma inversão total de valores. E aqui a gente entra numa série de metáforas, nossa, uma mais poderosa que a outra. A imagem é até meio cômica, né? Com um mosquito e engolir um camelo. Mas o recado é seríssimo. A acusação é que eles ficam obcecados com detalhezinhos da lei, coisinha boba, o tal do mosquito, mas ao mesmo tempo ignoram completamente as questões gigantescas de justiça, misericórdia e fidelidade, o camelo. É uma crítica devastadora sobre ter as prioridades morais todas erradas. Agora, a crítica vai ainda mais fundo. Vamos mudar o foco aqui. A gente sai um pouco da ação externa e mergulha no estado interior deles. E para descrever isso, o texto usa umas imagens muito fortes, para falar de uma podridão que está escondida debaixo de uma fachada bonita. A metáfora do copo, essa é direta e reta. Não adianta nada ter uma aparência limpa, impecável por fora, se por dentro está tudo sujo. O texto liga essa sujeira interna direto com a ganância e a exploração. Ou seja, o ponto é, de que adianta toda essa limpeza por fora, esse ritual, se a origem da sujeira, a corrupção moral, não for limpa primeiro? Agora, essa aqui talvez seja a imagem mais pesada do capítulo inteiro. Penso assim, túmulos caiados eram pintados de branco para que as pessoas não encostassem sem querer e ficassem impuras ritualmente. Então por fora eles eram limpinhos, bonitos, e aí vem a comparação que é um soco no estômago. Uma aparência linda por fora, que na verdade esconde morte, podridão, impureza. É a metáfora definitiva da hipocrisia. No fim das contas, todas essas metáforas chegam na mesma conclusão, uma conclusão inevitável. Essa aparência de gente correta é só uma máscara. Por baixo, a realidade de maldade, de engano, a distância entre o que se parece ser e o que se é de verdade é total. E agora a repreensão chega no seu ponto máximo, no clímax mesmo. A crítica deixa de ser só sobre o comportamento de agora e passa a ser sobre responsabilidade histórica, conectando esses líderes a um legado longo e sangrento de violência contra os profetas. Olha só o contraste absurdo aqui.
Da boca para fora, eles dizem que são diferentes, que não fariam o que os antepassados fizeram. Eles até constroem memoriais para os profetas que foram mortos. Só que a acusação vira esse jogo de cabeça para baixo. Diz basicamente o seguinte: ao fazerem isso, vocês estão admitindo que são da mesma linhagem, e com o que estão fazendo agora, estão prestes a fechar o ciclo de violência que eles começaram. E aqui é o ápice. A linguagem fica o mais dura possível. Chamar de cobras, ninhada de víboras, isso traz uma imagem de falsidade, de perigo, de veneno puro. E a pergunta que vem depois não é para ser respondida, sabe? É uma afirmação, uma declaração de que a condenação é inevitável. E para dar ainda mais peso para essa acusação, o texto desenha uma linha do tempo de sangue, que começa lá no início da história bíblica, com Abel, passa por todos os profetas e chega num assassinato bem específico, chocante, que aconteceu no lugar mais sagrado de todos. Isso mostra que a violência não é um caso isolado, é um padrão histórico. E os líderes daquele momento são os herdeiros desse padrão. E aí, bem no momento em que a condenação chega no seu auge, no ponto mais feroz, acontece uma coisa extraordinária. O tom muda da água para o vinho. Aquela fúria toda desaparece e no lugar dela entra uma tristeza profunda, um lamento. Jerusalém. Só isso. Depois daquela tempestade toda de acusações, o foco se fecha nesse único nome. E essa pausa, essa mudança de direção, prepara a gente para a virada emocional mais incrível do capítulo inteiro. E essa imagem, nossa, ela muda tudo. Aquela figura de autoridade cheia de fúria, de repente se transforma numa figura quase materna, protetora. A imagem da galinha juntando os pintinhos debaixo das asas é pura ternura, é cuidado, é um desejo desesperado de proteger. E isso revela uma coisa incrível, que aquela raiva toda de antes não vinha do ódio. Vinha de um amor que foi rejeitado, de uma dor profunda porque o povo não quis aceitar essa proteção. E aqui a consequência trágica de tudo isso. E perceba que isso não é dito com alegria, com um ar de eu avisei. É dito com um peso, uma sensação de que algo acabou, de desolação. A proteção que foi oferecida e rejeitada agora foi embora. E o que sobra é o abandono. É o fim sombrio de uma chance que foi perdida. Bom, e no final dessa nossa análise, a gente fica com essa pergunta, que é a pergunta central de tudo. Mateus 23, com toda a sua complexidade, indo da fúria mais intensa ao lamento mais profundo, ele nos joga na cara a diferença entre parecer uma pessoa boa e ser uma pessoa boa. E essa é uma questão que vai muito além daquele contexto, né? É um desafio para nós examinarmos a autenticidade em nossas próprias vidas.